Então, hoje vamos falar um pouco sobre o mercado de commodities e algumas oportunidades profissionais, né? Falando da minha trajetória, essa aqui é a minha turma, a turma que eu ingressei aí em 2014 na UniOeste. Eu acabei formando depois com outra turma, né? Demorei um pouquinho mais para formar. E durante esse período da minha graduação aí, eu fui bolsista de plantas daninhas, professor Neomárcio, fiquei um ano com ele ali. Depois eu atuei também em alguns projetos ali com o professor Afonso no laboratório. É, Fui bolsista do professor José Renato também uns 2 anos, trabalhando com nematóides lá no laboratório. E todo o período de férias que a gente teve, que eu tive aí, eu sempre busquei estar fazendo estágios, né? Então fiz bastante estágio na Singenta, aí em Cascavel, com Salada, fui fazer estágio depois em campo de produção de semente em Goiás, fiz estágio no Tocantins também em revenda, Mato Grosso do Sul. Então, eu sempre aproveitei férias como acho que uma oportunidade para estar aprendendo alguma coisa que eu não tinha, né, dentro da faculdade, vamos falar assim, né? Uma parte de vendas, às vezes uma parte entender mesmo como que era o dia a dia do profissional. E eu acho que mudei muito a minha concepção do que era o engenheiro agrônomo para quando eu entrei e até quando eu saí, né? E até isso que a gente vai falar no próximo slide ali. Em 2018 eu tranquei a faculdade, fiz um intercâmbio agrícola. E quando eu voltei, fiquei um ano lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu usei o intercâmbio como estágio da faculdade, fiz o primeiro semestre. E aí eu tive a chance de ou colar grau e ir para o mercado de trabalho, ou usar esse segundo semestre como oportunidade para entrar de estagiário em alguma empresa. E eu acabei vendo que existiam muito mais oportunidades de estagiário naquele momento do que de exatamente como agrônomo, né? E aí eu acabei entrando como estagiário na Cargill, como comprador de grãos. E ali eu fiquei 2019 até começo de 2021. E aí eu rodei o Mato Grosso, passei em Primavera, passei em Nova Mutum, morei 6 meses em cada cidade, depois mais um ano no Mato Grosso do Sul. Dentro da Cargill, aí sim eu tive uma introdução realmente a essa parte de commodities, né? E uma parte que eu me identifiquei muito foi a parte de especialista de opções derivativos. Então a gente trabalhava com call, com put, com ferramenta de Chicago, BMF, algumas travas de câmbio. E aí eu recebi uma oferta da Bung para vir trabalhar aqui em Sinop, no Mato Grosso, e acabei vindo. E recentemente estava em conversa, negociação com a Mosaic, também eles me ofereceram trabalhar aqui com grandes contas e atendimento direto da carteira Key Account aqui também no norte do Mato Grosso. E acabei mudando aí pelo incentivo que eles deram, né? Mas isso aconteceu por causa desse conhecimento da parte de grãos, principalmente, né? E aí eu quero falar para vocês o que a gente tem de ideia, às vezes, quando a gente entra na faculdade, né? Como, qual que é a visão que a gente tem de um agrônomo, né? Todo mundo tem a visão do cara que está lá no campo, o cara que está ligado com a produção vegetal, o cara que está de botina aí, enfim. Essa também era uma concepção que eu tinha. Inclusive, eu tinha a concepção que trabalho era a gente ficar sujo e suado. Se no final do dia você tivesse limpo, não tinha trabalhado, né? Tanto é que eu comecei, o primeiro projeto de bolsa que eu fiz foi com planta daninha e mandioca, né? Então, tive que trabalhar bastante aí sábado, ia carpir campo lá em Entre Rios, fazia umas maluquices dessa, mas a gente é, vai vendo outras coisas, né? E a gente acaba mudando um pouco a mentalidade e a cabeça a gente vai abrindo. E, cara, dentro da agronomia você pode fazer o que você quiser, né? Não tem exatamente uma limitação. Acho que a agronomia não se limita somente à produção vegetal. E aí vem aquela pergunta, né? Beleza, todo mundo entrou na faculdade para ser um agrônomo de campo ou para trabalhar com a produção vegetal, mas e depois da faculdade, né? Vai passando os anos, a pessoa começa a pensar, o ensino, vai ficar ali mais um tempo, vai fazer um mestrado, doutorado, vai depois prestar concurso, vai ser um professor, ou vai para uma universidade, ou às vezes a pessoa continua estudando, vai para a área de pesquisa também, desenvolvimento, extensão. Então, são áreas, são opções que podem ser seguidas, né?
Mas, falando pela minha turma aí, grande parte de quem se formou acabou indo muito para uma parte comercial, seja começando a carreira aí como assistente técnico de campo, então organizando dia de campo, ou então como agente gerador de demanda, acaba sendo a condição de campo, mas também criar um relacionamento com o produtor e mostrar campo, fazer lado a lado, um trabalho mais extensivo, né? Alguns outros colegas meus foram aí para a parte de consultor de vendas, então o cara realmente, vamos dizer assim, entra na revenda, tem um salário fixo e uma comissão e uma meta e correr, vender, eu acho que isso é que boa parte que se forma acaba indo, né? E aí, né, depois de um tempo, a pessoa tem a oportunidade dentro das empresas de ir para quem toma esses caminhos, né? Acaba indo depois aí de 2 anos, 3 anos para desenvolvedor técnico de mercado, um desenvolvedor de mercado, que é um cara que testa produtos, vamos falar assim, mas é um cara mais experiente, ou mesmo para uma área de RTV, acaba pegando uma representação, mas geralmente depois de passar aí pelo menos uns 2 anos, ou até mais às vezes, nessas outras áreas, né? Mas eu queria dizer que não se limita só a isso, e aí existem outras oportunidades que eu vou começar apresentando aqui para vocês, que eu não conhecia antes quando eu estava na faculdade. Eu não sei se alguém já viu ou conhece, por exemplo, um comprador de grãos. E aqui eu pegando esse final de semana algumas vagas que estão abertas aí no LinkedIn, né? Então, supervisor de grãos, supervisor de originação é compra, né? E aí eu sublinhei aqui alguns pontos em comuns que todas essas oportunidades têm, né? Então, conhecimento do mercado de soja e milho, né? A Cargill, Dreyfus aqui também trazendo, são tradings, né? Então, elas compram aí soja, milho, trigo para exportação. E um ponto em comum dessas vagas é necessidade de experiência ou conhecimento de barter, conhecimento de mercado. Aqui outra, a Bung também, né? Conhecimento de ferramentas financeiras, aqui a FRM vai estar falando de call, de put, conhecimento do mercado agronegócio, conhecimento de Chicago, né? CBOT, barter de novo. Então os nomes são diferentes, às vezes é gestor territorial, supervisor de originação, comprador, coordenador de negócios. Cada empresa acaba dando um nome diferente, mas a função ela sempre tem esse ponto em comum de conhecer o mercado de grãos, né? Uma profissão que, sei lá, acho que de 3, 4 anos para cá tem crescido muito é o de especialista de barter, que é o cara que trabalha com troca dentro das empresas. Então aqui também conhecimento de barter, troca por insumos, conhecimento do mercado como um todo, conhecimento de derivativos agrícolas, formação em agronomia. Aqui também na Dreyfus, né? Conhecimento do mercado de soja e grãos, é, superior completo em agronomia. E aí também uma outra oportunidade que se abre dentro desse universo de tradings e de mercado financeiro é o cara atuar realmente como trader para as tradings, né? Que vão fazer essas operações em bolsa, né? E a gente vai falar mais para frente sobre isso. Mas aqui, por exemplo, Araguaia, até eu trabalhei, eu já atendi eles por um período, e eles estão com a vaga aberta aqui para trader, alguém que entenda de mercado futuro, NDF, que são travas de dólar, né? Opções e opções, estruturas exóticas, que são opções exóticas, né? A Nova Agri também está com a vaga aberta de trader. Aí aqui também sólido conhecimento do mercado agronegócio, crédito e barter, né? Então, é, esses são por exemplo, as trades aqui foi o que eu trouxe, né? Que tem diferentes coisas para você fazer. Então, aqui você já tem a parte de compras, você já tem a parte de barter, você tem a parte de trader. Todas têm em comum um conhecimento de mercado futuro e de agronegócio, originação e barter. Eu acho que isso é o básico desse segmento. Um ponto que eu quero destacar para vocês aqui é o número de candidatos por vaga, tá? Então, por exemplo, aqui de trader tem 7. E os caras com certeza dão preferência para um agrônomo. Se você for pegar as outras vagas também, você está disputando com, sei lá, 20, 30 pessoas, alguma coisa assim. E quando você vai disputar uma vaga de AT, uma vaga de RTV, aí você tem 150, 200 candidatos
pela mesma vaga, né? Então, não é um oceano azul, mas é um mercado extremamente carente de profissionais. Outro segmento que tem crescido bastante são dentro de bancos, né? Então, você tem a própria XP com um segmento construindo um braço de commodities aí, e a gente vai falar de perfis de profissionais depois, porque o agrônomo tem uma grande vantagem dentro desse mercado. Então, eu trouxe aqui o BTG também está com algumas vagas abertas aqui, o Itaú Unibanco, o Itaú BBA. Então, não só você, às vezes, atuar como um gerente de banco que promove crédito, que é muito importante dentro do agronegócio, mas também, às vezes, atuar com opções, com derivativos, com inteligência de mercado, com relatórios. É um segmento que carece de profissionais que tenham a sensibilidade de enxergar o que está acontecendo no campo e consiga traduzir as informações do mercado financeiro, né? Aqui uma outra corretora que era concorrente minha lá na Bung, né? A Stonex, e algumas estão com muitas vagas em aberto ali, para gerenciamento de risco, né? Consultor de gerenciamento de risco. Então, basicamente, vai ser um operador de bolsa, um agrônomo, que consegue sentar na frente do produtor e falar: olha, o mercado está assim assado, eu acho que você deveria fazer uma operação aqui para garantir margem na tua produção agrícola. Ou você vai vender soja hoje, está R$ 150, coloca uma operação aqui que te permita ganhar com o tempo, caso o mercado suba. E aí também várias vagas, né? Então, aqui em Sorriso, aqui pertinho de Sinop, Primavera e Bahia, mas tem, se você olhar, tem a Macquarie, tem a Stonex, tem a Redpoint, tem várias corretoras que assim, ninguém sai pronto para isso aqui. Eu acho que pouquíssimas pessoas têm uma preparação ou noção que existe esse mercado, né? E aí, algumas vantagens, né, de atuar nesse segmento. Eu acho que o primeiro que eu vou destacar aqui é qualidade de vida. E aí vai um ponto crítico de quem já pegou a faculdade para sofrer e depois não quis sofrer depois, né? Mas muitas vezes quando são perfis de pessoas, mas quando você vai, se forma agrônomo e resolve trabalhar, por exemplo, com um gerente de fazenda, aquilo vai te exigir muito, sabe? Eu tenho alguns colegas aí que com 5, 6 anos de fazenda, o cara parece que está com 60 anos, de tanto sol e o pega é mais puxado, né? Então, tempo de qualidade também, acho que sempre tive a oportunidade de trabalhar em dia de semana, de segunda a sexta, horário normal, final de semana tá em casa, porque você está muito relacionado com os horários de mercado, né? Então, você ter os intervalos aí, tá próximo da família, tá próximo de casa, eu acho que esse tempo de qualidade é uma coisa que você passa a valorizar depois de um tempo aí que você começa a trabalhar também. Segurança, então, se você comparar com outras atividades aí, o risco é muito baixo, você tem risco, às vezes, de visitar um cliente e bater o carro, mas é diferente de você estar envolvido com operação agrícola, é diferente de você estar exposto a dia a dia em lavoura. Nada contra, mais uma vez, eu acho que é perfil, é gosto. Acho que se você colocar o professor Emerson para fazer isso aqui, ele vai ter um treco, mas nem todo mundo tem, às vezes, a disposição de estar no campo no dia a dia e gostar de estar fazendo isso, né? Então, acho que a ideia é trazer, sem certo e errado, mas trazer uma visão diferente, né? Remuneração. Então, o mercado todo ele se ordena por oferta e demanda, e eu estou dizendo para vocês que é um mercado que não tem profissional, é um mercado que acontece, por experiência nas duas trainings que eu trabalhei. O cara vai lá, as empresas contratam um profissional cru, sem experiência nenhuma, gastam 3, 6 meses formando a pessoa, ensinando o mercado, ensinando sobre opções, ensinando sobre o mercado futuro, sobre hedge, para daí sim esse profissional começar a atuar. Então, você chegar numa entrevista, você se formar tendo um know-how um pouquinho maior, te coloca na frente assim de uma infinidade de pessoas, e o mercado está disposto a pagar melhor por esse profissional que ela vai economizar tempo, né? Já pensou, você contrata alguém e coloca ele para trabalhar semana que vem, ou você contrata alguém e se demora 6 meses para essa pessoa começar a dar os primeiros passos, né? Exposição no Brasil, então acho que isso abre portas aí para você viajar, morar em qualquer lugar do Brasil.
Eu já morei em Mato Grosso do Sul, mas como vocês viram as vagas ali, tem para qualquer lugar, Tocantins, Bahia, Paraná, Santa Catarina, então tem vaga em todo lugar e é um mercado relativamente pequeno. Você fala lá de tradings, né? A gente tem ali o famoso ABCD, a Marge, Bung, a ADM, Bung, Cargill, Dreyfus. Hoje você tem a Marge, hoje você tem a Cofco, mas talvez você tenha 10 empresas, né? Então é um mercado que você inserido, você tem um relacionamento bom e uma exposição muito boa, né? E aqui eu coloquei mundo porque você pode daí evoluindo mais para uma parte de trader, né? Você pode ir para qualquer segmento. Até eu acho que o pessoal da zootecnia também está assistindo aí. O próprio diretor da Cargill, que é a maior exportadora do Brasil, ele é zootecnista e o cara foi trader na Suíça, por exemplo, né? Então, abre portas para qualquer lugar que você queira ir, sendo agrônomo, né? Então, acho que isso também era uma visão que eu não tinha antes na faculdade. Acho que o reconhecimento também é diferente. Você fala, sou agrônomo, o cara não conecta com isso, mas dentro desse segmento você acaba tendo reconhecimento. E perfil profissional, eu acho que o grande ponto aqui é perfil. Eu já tive colegas aí de vir, às vezes, numa revenda e tentar migrar para uma trade e não se adaptar. Às vezes o cara também vindo de fazenda, né, gerente de fazenda, ou consultor de fazenda, e tentar vir para uma parte aí que trabalha mais restrito, né, vamos falar assim, dentro de um escritório ou visitando clientes, alguma coisa nesse sentido, e não se adaptar. Então, acho que perfil profissional é o principal ponto de quem está querendo ingressar aí. Pessoal, tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? José, como é que tá o negócio aí? Que eu tô nas cegas. Oi? Não ouvi. Vamos deixar as perguntas para o final. Beleza, beleza. Então, falando um pouquinho mais de perfil profissional, quem que ou o que o mercado espera, né, de um profissional para atuar nessas áreas ali que eu trouxe, seja de originação, seja de barter, seja de trader, ou seja numa trading, num banco, numa corretora. Qual que é a perspectiva que quem vai ingressar tem que ter e o que o mercado espera? É um cara que tem um pé na roça e um pé na Faria Lima, lá em São Paulo. Um pé de sapato e um de botina. Por quê? Você tem que ter um entendimento ou conseguir traduzir as informações do mercado para o produtor que está na ponta, está no campo, que está lá produzindo, está em cima do trator. O cara não sabe, não quer saber do Chicago, por que subiu, por que caiu. Ele quer saber quantos reais por saco a soja dele vai valer, está valendo, que é o que paga as contas dele e faz sentido para ele. Já quem está lá em São Paulo, que são as partes estratégicas, né? E aqui eu trouxe algumas empresas para vocês verem. Cara, tá todo mundo lá em São Paulo. Todas as sedes das multinacionais estão em São Paulo, que eu trouxe algumas, né? Você tem BASF, Bayer, Syngenta, Bunge, Cargill, Cofco, DM. Quem você quiser sortear aí de outras empresas de multinacional estão em São Paulo. Então, o cara que está lá em São Paulo, ele tem uma visão estratégica do negócio, uma visão de mercado, e quando você vai tentar mediar uma negociação entre um produtor e o trader que está lá em São Paulo, ou o tomador de decisão, o gerente, você tem que, para o produtor, levar a linguagem mais simples, mais prática, ou falar assim, olha, é X reais por saco. E para dentro de casa, dentro da empresa, você tem que virar e falar assim, olha, esse negócio representa X dólar por tonelada de margem, nós vamos estar ganhando aqui, aqui e ali, né? Então, acho que esse é um ponto a se destacar aí de quem vai entrar nesse mercado ou de quem está nesse mercado, né? E acho que falar dessa parte de oportunidades e de perfil, vou falar um pouquinho sobre, finalmente, né, sobre o que é o mercado de commodities, né? E o que a gente, como agrônomo, acaba atuando aí nesse segmento. Então, commodities, só para referenciar aí, são produtos produzidos em larga escala, com nenhuma industrialização, que são padrões, então tudo é igual, né? Não tem um milho muito mais bonito que o outro, enfim, já tem um padrão pré-determinado, são negociados em bolsa e tem preço determinado por uma oferta e por uma demanda global.
Então, aí exemplos, hard commodities são extraídas, né? São divididas em basicamente duas, que seria cobre, ouro, ferro, petróleo, são commodities que têm que ser extraídas ou mineradas, né? E soft commodities, que é onde a gente realmente vai atuar, e que são commodities que são cultivadas. Então, você tem soja, milho, algodão, café, açúcar, trigo, uma infinidade de outras commodities. A gente está atuando. E tudo no nosso dia a dia, para voltar um pouco dentro daquelas oportunidades profissionais lá, por mais que a gente não vê profissional atuando, mas em toda a cadeia do nosso dia a dia, tudo que a gente teve no nosso dia hoje, teve a participação, às vezes, de um comprador de café que fez lá a operação, um trader que fez o hedge, até para buscar uma margem melhor e ter um preço mais barato do cafezinho, chegar no mercado e todo mundo ganhar dinheiro. O trigo também traz o pão. Então, aqui, no nosso dia a dia, a gente é acostumado a ver produtos finais, né? A gente não é acostumado a linkar com a commodity ou como isso impacta, mas, por exemplo, a guerra de Rússia e Ucrânia explodiu o preço de trigo, porque a Ucrânia deixou de colocar aí 19 milhões de toneladas de trigo no mercado. Trigo, em grande parte, não vai para panificação, mas vai como triticale, que é ração animal, né? Então, paralelo ou para substituir esse trigo, parte do mercado colocou milho nessas rações. E aí também, quando o trigo sobe de preço, puxa o milho junto, né? Então, se você colocar que a Ucrânia deixou de colocar 19 milhões de toneladas de trigo, mais umas 6 de milho, da onde sairiam essas 6 milhões de toneladas de milho? Bem, saíram do Brasil, boa parte, ou da Argentina. Então, isso aí fez também com que tivesse uma sustentação do preço de milho dentro do Brasil. E isso aí deixa a nossa carne mais cara, por exemplo, também, né? Esses conflitos na Ucrânia também. O petróleo acho que é a grande commodity mãe aí, o grande driver de mercado, porque tem muitos derivados, né? Mas esses conflitos explodem o preço do petróleo, consequentemente, eleva o preço de nitrogenado, aumenta o custo de produção do milho, isso também encarece o preço final dos produtos. Outras commodities aqui, como por exemplo ferro, vai para construção civil, algodão vai para roupa, e aí você pode relacionar algodão e petróleo, porque se o petróleo fica muito barato, acaba vindo muita importação de roupa sintética, por exemplo, para o Brasil, e isso derruba a cotação do algodão dentro do nosso mercado nacional. Diferente de agora, com o petróleo forte aí próximos dos $100 o barril, o algodão também tem uma sustentação, né? E aqui eu coloquei o dólar porque todas as commodities elas são dolarizadas, tudo é dólar. A gente pode querer não enxergar, mas tudo está linkado com o dólar, né? E aí vamos falar um pouquinho de bolsa de valores, né? Então acho que as principais bolsas aí hoje dentro do Brasil a gente tem a BMF e Bovespa. E falando de commodities, o que tem liquidez para ser negociado, o que se negocia é milho, café, boi gordo, dólar. Outras commodities tem lá, mas não tem liquidez. A Bolsa de Chicago é a referência global para soja, para milho, trigo, pares de moedas, né, Forex, taxas de juros também. A Bolsa de Nova York, então, com café, cacau, açúcar, suco de laranja. E na China tem a Bolsa de Dalian, mas eu não coloquei ela aqui porque ela não é tão expressiva ainda, mas seria uma bolsa aí oriental que está crescendo, né? E o que tem dentro, a gente falou de bolsa, a gente falou de commodities, agora vamos entender como que elas são negociadas na bolsa. Então, as commodities são negociadas com contratos futuros, que são contratos que têm padrão de volume, qualidade, quantidade, tem um prazo de vencimento. Então, todo contrato futuro de commodity tem um prazo de vencimento. Isso por quê? Porque se você está mexendo com uma ação, por exemplo, você vai lá e compra Petrobras. Você colocou dinheiro na Petrobras, ela vai lá, vai investir nisso, vai pegar esse dinheiro, vai te devolver algum dividendo, por exemplo. Agora, quando você mexe com contratos futuros, isso não é investimento. Isso pode ser hedge ou especulação, que a gente vai ver depois, mas você está comprando um contrato futuro de milho.
Então, você está fazendo um compromisso porque você tem o produto físico milho ou porque você quer garantir alguma posição no milho. Só que o milho ele tem validade, diferente da Petrobras. A Petrobras, ela, enquanto não quebrar, ela existe, vai existir para sempre. Agora, o milho não, ele tem validade. A carne de boi, soja, tudo isso tem que ter um fim, né? Vai ser consumido em algum momento. Por isso que tem vencimentos esses contratos. As liquidações, então, Chicago hoje existe ainda uma percentual pequena, acho que menos de 5% de liquidação física, 95% é financeira. Na BMF, 100% das negociações são financeiras, não existe entrega física de contratos futuros na BMF. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de cotação, né, de como que é descrito na bolsa um contrato futuro. Então, dentro da BMF Bovespa, a gente tem um contrato futuro de milho, aqui, por exemplo, CCM, que representa milho, X é o mês de vencimento, de acordo com essas tabelinhas aqui. Então, ó, o X vence em novembro, e 20 é o ano de vencimento. Então, por exemplo, esse aqui representava o milho novembro de 2020. O que significa? Que tá lá na bolsa, R$ 90 o milho, né? Você olha a notícia agrícola, você escuta na rádio, fala, o milho hoje fechou o pregão com R$ 1 de alta a R$ 95, por exemplo. Representa que um contrato de 450 sacos teve essa negociação e encerrou o pregão nesse momento, né? Mas é um padrão. Então, todo contrato futuro de milho na BMF tem 450 sacos e vai obedecer as mesmas regrinhas aqui. Curiosidade, né? Então, quando a gente fala de BMF, está em reais, todo mundo entende tudo, tá bem facinho, né? Mas quando vai, de repente, falar de Bolsa de Chicago, cotação de Chicago, o pessoal geralmente não entende. Principalmente o produtor não tem muito afinidade com. Ele sabe dizer, subiu 10 pontos, subiu 5 pontos, mas dentro da realidade dele, às vezes ele não consegue traduzir essa informação. E aí que entra um agrônomo que entenda de mercado futuro, né? Então, por exemplo, aqui o contrato maio 22 estava cotado a 1.705,25 centavos de dólar por bushel. E que raio que é um bushel? Um bushel é um baldinho desse aqui, ó. Lá em 1900, 1800 e bolinha, quando não existia tecnologia nenhuma, as pessoas faziam escambo ainda e elas trocavam medidas de volume, né? E o bushel ficou como uma unidade padrão aí. Os americanos gostam de fazer tudo diferente também. Então, o padrão, e como tudo é negociado nos Estados Unidos, o padrão acaba sendo bushel. E como é uma medida de volume, o peso varia. Então, se você pegar um bushel de soja e de milho, ele vai ter 27 quilos, 216 por convenção, né? E se você pegar um bucho de trigo e de soja, vai ter 27,216. Se você pegar um bucho de milho, ele vai ter 25 quilos e 400 gramas. Então, se encher um baldinho desse aqui de milho, vai ter aí por volta de 25 quilos, né? Mas como que a gente, aí isso aqui para trazer para o nosso dia a dia, né? A gente negocia em dólar por saco ou reais por saco, a gente não negocia em bushel, né? Então, por exemplo, aqui, tá 1.705. Como que o produtor poderia ou você no dia a dia olhar ali e entender isso, né? Se está em centavo de dólar, a gente poderia transformar isso para dólar primeiro, dividido por 100. Então daria, por exemplo, 17 dólares e 5 o bushel de soja. Transformando isso para dólar por tonelada, a gente usa um fatorzinho de conversão, 36,74541. 626 dólares por tonelada. Então isso é uma linguagem que às vezes o chefe vai falar. E o produtor? O produtor ele fala em dólar por saco. Então você tem lá 37 dólares e 60 por saco transformando. E o câmbio hoje fechou 5,15, então você tem 193 reais por saco, considerando a cotação de Chicago e o câmbio do dia, né? E para o milho é a mesma coisa. Então você tem o mês de vencimento, a negociação em centavos e aqui a variação em centavos de dólar por bushel por contratos, né? Então quem que é participante da bolsa? A gente já falou que existem os valores, os contratos futuros lá dentro, mas quem que negocia em bolsa exatamente? Quem são os players que estão lá dentro ou quem que pode fazer isso? Acho que o primeiro, ou talvez
cara que tem uma maior necessidade de usar a bolsa de valor é a pessoa, é o produtor rural ou uma trading, ou uma fábrica, porque eles buscam fazer hedge dentro da bolsa. O que é hedge? Hedge é proteção. Então, para você poder comprar hoje, por exemplo, a trading, para ela comprar uma soja do produtor, fazer um contrato para 1 ano, ou eventualmente até para 2 anos, como às vezes acontece, ela usa a bolsa para transferir o risco financeiro para a bolsa, né? E outra pessoa, quando ela está vendendo, outra pessoa está comprando e assumindo o risco da contraparte, e ela vai usar a bolsa para estar fazendo hedge. Mas, e o produtor rural também, o produtor rural está vendendo, geralmente o produtor rural vende por uma trading, né? E a trading faz essa operação em bolsa. Mas também existe o especulador, que não é pecado especular, na verdade esse cara é um participante muito importante dentro da bolsa, que são os fundos, são os bancos, eventualmente são pessoas físicas que fazem negócios que buscam lucrar dentro da bolsa com distorções de mercado. Então, a pessoa acha que vai subir ou vai cair. Se acha que vai subir, ela vai lá e compra. Se acha que vai cair, ela vai lá e vende. Ela aluga o papel e entra vendido numa operação. E por que o especulador é importante? Porque ele dá liquidez ao mercado. E liquidez é um termo muito importante que vem da física, mas que dentro do mercado financeiro ele quer dizer assim, qual a velocidade com que você consegue comprar ou vender um ativo no volume, a quantidade que você quer e ao preço que você quer. Então, por exemplo, se você quiser vender uma casa hoje a 150 mil reais agora e pegar o dinheiro, você não vai conseguir, porque tem baixa liquidez. Mas se você entrar na bolsa agora, no mercado noturno, e quiser vender 150 mil contratos de soja, março 23 a 18,54, você vai achar alguém que toma esse lote. E alguém que toma, pode ser um especulador, pode ser uma contraparte, mas em grande parte são os especuladores que dão essa liquidez. E se você quiser vender e pegar todo o dinheiro de volta no segundo seguinte, você pode, porque existem esses participantes aqui. O header, ou produtor rural, ele não está querendo lucrar na bolsa. Ele está querendo garantir margem. Então, assim, o produtor colhe 60 sacos de soja por hectare. Ele quer travar o custo de produção dele em 15, 20 sacos, 25 sacos, e ele vai lá e faz um contrato futuro, trava isso aí, para ele tá ótimo. Ele sabe que a margem dele vai vir além desses 25 sacos que ele produzir, né? Então, acho que isso é um ponto importante é quem realmente está operando dentro da bolsa, né? E aí eu trouxe um exercício aqui para nós fazer de hedge na prática. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, porque isso às vezes dá um nó na cabeça, né? Eu fiz bastante treinamento com o pessoal nas empresas e nem todo mundo entende de primeira. Mas o que é o hedge, né? Especular é fácil. O especulador, ele vai lá e compra, se subir ele ganhou, se ele está comprado e cair, ele perdeu, tomou prejuízo, pronto. O hedge não. O hedge ele tem a característica de misturar o físico com o financeiro. E é aí que mora a carência de profissionais, pessoas que conseguem entender o campo e a parte financeira. Então vamos dizer que a gente tem aí em Marechal um colono que quer ligar na Copagril e quer vender milho agora em fevereiro. Ele ligou lá e conversou com o comprador da Copagril, o comprador falou, olha, o milho entrega setembro, está valendo R$ 90 hoje, vamos fazer 1.000 sacos de milho, por exemplo? Vamos fazer um contrato? O colono pensa um pouco, fala, não, beleza, R$ 90 é interessante para mim travar esse milho. Ok. Então, a Copagril, ela foi lá e comprou o físico a R$ 90. Nesse mesmo momento, na BMF, o milho estava valendo R$ 100, né? Estava valendo um pouquinho mais lá em Campinas, que é a base de referência BMF. Ok. Então, a Copagril comprou o físico e vendeu o financeiro. Ela fez hedge. Ela hedgeou a posição dela. Ela fez uma operação contrária. Então, na praça ela está comprada, na bolsa ela está vendida. O que vai acontecer? Vamos dizer que agora a gente chegou aqui em setembro. Chegou na hora do colono entregar o milho, ele vai ficar muito nervoso porque o milho está valendo R$ 110 agora. E aí ele perdeu de ganhar dinheiro. Ele vendeu barato esse milho dele. E a Copagril, teoricamente, comprou a 90 e está recebendo um milho que vale 110. Então a Copagril ela ganhou R$ 20 no milho físico, né? Nessa operação.
Só que na bolsa ela estava vendida e o milho de 100 foi para 120. Aqui eu estou trazendo um exemplo perfeito, tá? Mas vamos para exercício teórico aqui a gente usar esse exemplo. Então, assim, a Copagril comprou o milho barato do produtor, teoricamente, né? Porque em fevereiro era o que valia. Chegou na hora de receber, o milho subiu, ela ganhou 20 daqui, mas ela perdeu 20 na bolsa. Então, ela zerou os resultados dela. Ela fez um hedge e não ganhou dinheiro nenhum. Porque o objetivo do hedge, como eu falei antes, não é ter lucro, e sim garantir margem. Ah, mas onde que está a margem da Copagril? A margem dela está na padronização do grão, então ela recebe grão avariado, recebe impureza, recebe sabugo, recebe um monte de coisa, padroniza isso aí e passa para exportação com uma margem. Ela cobra o recebimento, ela cobra a umidade, ela cobra a quebra técnica. Então aqui são ganhos operacionais. Outros ganhos, ela cobra logística, então ela tenta ganhar, vamos dizer assim, em frete, em execução. Se for uma trading, tenta ganhar em porto, tenta ganhar na negociação de exportação. E além disso, quando a Copagril veio aqui e pagou R$ 90, ela podia ter pago 92, 94, 95, talvez. Então, dentro desses R$ 90, ela já está assegurando também uma margem de lucro. Todo mundo faz isso, trade, todo mundo faz que é a margem de lucro de originação, vamos dizer assim. Então, ela tem o ganho dentro do ciclo da cadeia, dentro da parte operacional, dentro da parte financeira. Ah, 100% das operações são redeadas? Depende da decisão da companhia. Costumam ser, porque o grande risco está aqui no financeiro, né? Mas também o trader pode tomar uma posição aqui achando que o milho vai subir e deixar para vender depois aqui a 105, 110, 101, ganhar mais R$ 1. R$ 2 parece pouco, mas no volume aí de, vamos falar, por exemplo, aqui na empresa que eu trabalhava, eles originavam 2 milhões de toneladas. Então, se você fizer R$ 1 por tonelada, R$ 1 por saco, você está fazendo uma boa grana, né? Então, basicamente, isso seria o hedge. Beleza, a gente falou do mercado de alta. Pessoal, tem alguém com dúvida aí? Vocês estão acompanhando? Eu não estou vendo ninguém aí, tô com medo. Não, tá tranquilo, pode continuar. Você está entendendo aí, José? Você que está mais perto do microfone? José, tá entendendo, José? Tá, o José tá entendendo também. Não, então, fechou. Agora vamos dizer que seja um cenário contrário. O colono ligou na Copagril para vender o milho dele lá. E aí estava R$ 90, mesma coisa, em fevereiro, na hora de fazer o contrato, para entregar setembro, beleza. Ele foi lá e vendeu o milho, vendeu 1.000 sacos de milho a R$ 90. Milho físico. Chegou na hora, em setembro, de entregar o grão na cooperativa, a, o milho estava valendo R$ 70, por exemplo, né? Nesse caso, o colono acertou, ele vendeu muito bem. Ele fez o melhor contrato que tinha para ele fazer e porque o mercado caiu. Quando a Copagril comprou esses 90, do mesmo jeito ela foi lá, correu e vendeu na bolsa esse contrato físico na bolsa. O que aconteceu? Como ela entrou vendida e o mercado caiu, ela ganhou R$ 20 financeiramente, né? Ganhou R$ 20 lá na B3. Só que ela agora está com o milho caro na mão. Ela está com um milho de R$ 90, sendo que ela podia ter comprado na praça 70. Como que ela se protege desse tipo de oscilação? Usando a bolsa. Qual que é o lucro dela aqui? Zero de novo, porque o objetivo da Copagril, ou de uma trade, em qualquer empresa, quando compra, não é exatamente lucrar com as variações de preço, e sim lucrar dentro da margem de originação, dentro da margem operacional, logística, às vezes alguma coisa de mercado, mas assim, isso aqui é o fundamento do hedge. E o cara que entender isso aqui, cara, o cara tá 1.000 passos na frente de muita gente que já tá dentro do mercado financeiro, que tá dentro do agro aí, né? E essa é uma dificuldade, por exemplo, quando eu falei de bancos lá, XP, Itaú, BTG, o cara que é bancário, ele não tem essa visibilidade. E o cara não consegue ter uma leitura ou uma empatia também do sentimento do produtor aqui no momento que ele vende a 90 e na hora de executar tá a 110. Ou não consegue ter a sensibilidade de entender também que o milho caiu, às vezes o cara podia ter vendido mais. Então, o agrônomo que consegue ter essa visão do físico
mas também do que acontece no financeiro, tem um lugar de destaque aí. E aí o que eu trouxe aqui mais também, bases, né? Bases é um termo que é bem comum nessa parte de comercialização agrícola. E o que que é o bases em si? O bases é esses R$ 10 aqui que eu deixei para explicar no final. Então, o milho físico aqui na praça, aí em Marechal Rondon, por exemplo, nesse exemplo, estava R$ 90. E toda hora eu falei que lá em Campinas estava R$ 100. Por que que tem essa diferença de preço? Basicamente porque um milho está em Campinas, está mais perto do porto, e o outro está no interior. Então, você vai ter uma diferença de frete logístico para levar isso aí lá, que pode ser R$ 10 tonelada, mas você também vai ter prêmio envolvido, que é prêmio à exportação, isso é outro tema para nós entrar, mas basis é uma palavra bem importante que representa a diferença do preço local para o preço em bolsa. Então, a gente tinha aqui R$ 100 na bolsa e R$ 90 no mercado local. Aí eu trouxe um exemplo perfeito aqui, né? Caiu 20, subiu 20, mas costuma andar muito próximo essas relações, correlações entre mercado local e milho Campinas, por exemplo. Com Chicago acaba tendo uma distância um pouco maior, mas falando de milho, acaba tendo um diferencial de bases muito comum aqui, muito constante, vamos falar, né? E aí, acho que eu falei um pouco aí já de mercado financeiro, eu quero trazer outra palavra importante e outro profissão aí que está em destaque, eu já estou nos finalmente também da apresentação aqui, mas que é o barter, né? Barter, está surgindo vaga de barter para todo lugar, e todo mundo fala aqui que é barter, barter, todo mundo acha bonito falar isso, mas cara, barter é a coisa mais antiga que existe. Barter é troca, escambo, que nada mais é do que a troca de insumos por grãos. Então o produtor vai negociar sempre a sua produção com base na sua moeda, que é o grão. E antigamente isso era feito meio informalzão, não era tão especializado ou profissionalizado essa parte de barter. Mas as multinacionais, o mercado entendeu que a moeda do produtor é grão e ele sempre vai estar olhando o custo de produção dele, a relação de troca que ele está tendo. Então, por exemplo, aí falando aqui no Mato Grosso, uma relação de troca boa para o produtor é 10 sacos de soja por tonelada de 0,1818 na soja. Isso é à vista, né? Isso é ótimo. E a prazo, 13 sacos, porque você tem juro envolvido na operação. Então aí eu trouxe alguns exemplos aqui de barter para a gente. É muito simples, assim, sabe? Mas é legal ter essa noção porque faz parte, né? Então, por exemplo, né? O barter não precisa ser de adubo do milho por milho ou da soja por soja. Ele pode ser de qualquer tipo de grão por qualquer tipo de insumo, mas que faça sentido para o produtor, né? E até aqui uma troca que eu estava trabalhando esses dias, por exemplo, o produtor quer entregar um milho 30 do 6 para pagar um fertilizante da soja 23, 24, 0,18, 18, e o milho aí rodando na casa de R$ 70, o fertilizante na casa de R$ 3.150, qual que seria a relação de troca? Então, hoje nós estamos falando de 45 sacos de milho para uma tonelada de fertilizante, para o cara fazer 90 pontos de fósforo e potássio, usando 500 quilos aí. Claro que manejo varia de cada área e tal, mas é uma forma de estar negociando, né? Então, às vezes o produtor olha e fala, isso representa 22,5 sacos por hectare, isso faz sentido. 22,5 sacos de milho para ele pagar um adubo da soja. É o que ele está olhando. Mas um comparativo que eu levei para o cara aqui que fez sentido, e eu não vou dar resposta para vocês, mas ele estava olhando trocar milho por fertilizante de soja, mas se ele pegasse uma soja à vista de R$ 150, não era melhor ele fazer a troca do adubo dele de 3.150, em vez de ele usar milho, ele usar soja? Não ia sair mais barato? É mais barato ou é mais caro ele fazer com soja ou com milho? Então, quando a gente fala de barter, é esses joguetezinhos aqui. É você olhar o manejo do cliente, você fazer uma conta por unidade. Então, ele quer fazer X pontos de fósforo por soja, por milho. Então, o barter basicamente vai sempre estar olhando essas relações de troca. E os movimentos de mercado para dar a melhor rentabilidade para o cliente, né? Quando a gente trabalha com um barter
prazo safra, aquele exemplo que eu trouxe anterior era uma troca à vista. Quando você vai fazer uma troca a prazo, aí além dessa expertise de olhar mercado, olhar relações, de olhar pontuações e levar isso da melhor maneira para o produtor, porque o produtor ele gosta de coisas simples, não gosta de coisa difícil. Ele não quer saber se Chicago está subindo, ele quer saber se a troca está melhorando. O chefe dentro da empresa, da trading, quer saber quanto de margem está dando. Então você tem que estar no meio e conseguir falar com as duas pessoas, né? Mas quando você envolve uma operação de barter com prazo, aí entra um terceiro setor, que é o de crédito, onde atuam também alguns agrônomos, por exemplo, em banco aí, que vai ser o cara que vai fazer uma sessão de crédito, ou que vai registrar uma CPR, vai fazer algum tipo de operação que seja uma garantia real ou fiduciária, aí existem vários tipos de garantia, tá? Mas na qual o produtor entrega a garantia para trading, a trading compra o grão e entrega o insumo para o produtor entregar o grão futuramente. O que seria isso? O produtor tem hoje, vamos falar aí de milho safrinha, ele vai plantar a próxima safra. Ele hoje fecha uma ureia, me dá uma CPR, que é uma certidão de penhor registrada da fazenda dele, com a garantia que o primeiro grão que ele colher vai ser para pagar o fertilizante que eu vou entregar para ele. Então, eu vou pagar o pedido em dezembro, entregar o fertilizante para ele em janeiro, ele vai plantar, vai usar o fertilizante, vai colher o milho em junho e vai me entregar o grão, quitando essa operação. O que muda? Muda que tem financeiro envolvido, então você tem juro e isso aí encarece um pouco as operações, né? Mas às vezes para o produtor é interessante, se ele consegue fazer uma operação com juro, e isso tem acontecido ultimamente, tá? Você pega a taxa Selic que é 13, 14%, o produtor bem capitalizado consegue investir o recurso dele a 16, a 20% ao ano. Ele prefere pagar 1% ao mês, vamos falar assim, 12% ao ano de juro para fazer um crédito e não descapitalizar, ficar com o dinheiro na mão. A hora que surgir uma terra, ele compra, a hora que surgir um maquinário, ele compra, e busca oportunidades além de ter uma rentabilidade melhor. Então, não é porque a pessoa está fazendo crédito que ela não tem dinheiro, tá? Às vezes é mais interessante para ela, e aí a gente tem que mostrar todas as contas, né? E aí eu trouxe umas palavras-chave desse mercado para finalizar aí, que vão ajudar quem já está se formando, quem está procurando emprego ou quem vai depois trabalhar nesse mercado. E, cara, se souber as palavrinhas dessa aqui na entrevista, você quebra aquela barreira dos primeiros 35 pessoas, das 50 vagas, os primeiros 40 eles não sabem essas palavras, tá? Então você já pula para o gerente da entrevista final. CIF. CIF quer dizer que quem vende CIF tem que entregar. É um termo em inglês que significa custo, frete e seguro, né? Cost, Insurance and Framing, né? Mas quem vende CIF se fudeu. Perdão da palavra aí. Quem vende CIF tem que entregar o produto. É um macetinho, tá? Não é muito bonito, não, mas você nunca mais vai esquecer isso. E se você um dia confundir o CIF com o FOB, você vai dar um prejuízo financeiro bem grande de logística para a empresa. Então é bom lembrar desse termo. Quem vende FOB fica de boa, ou seja, o comprador retira. E aí, vamos pensar, você como vendedor, você vendeu um fertilizante CIF, você se ferrou, você tem que entregar o produto, tem que organizar a logística, tem que conversar com o produtor e tal. Você é vendedor, vendeu um fertilizante FOB, então você fica de boa. Quem tem que vir retirar é o cliente. Agora vamos mudar a moeda, porque se você não for vendedor e for comprador e você comprar CIF, você vai ter que receber. E se você comprar FOB, você vai ter que retirar. Então, uns termos aí, sempre olhar pela ótica do vendedor, né? Então, quem vende FOB fica de boa, quem vende CIF se ferrou. Fator de conversão, zero das pessoas que eu conheci começou a trabalhar nessas empresas, conhecia esse fator de conversão aqui, absolutamente zero, nem eu. Então, se na hora de uma entrevista com o RH, aquele primeiro prospecto ali, você chegar para o cara e falar, CIF, FOB,
converter soja, Chicago, dólar, o cara já te abraça na hora. Opções eu não trouxe aqui para não ficar muito extenso, mas só para lembrar que call é uma participação de alta e put é uma participação de baixa, e isso são as vanilas, né, as principais opções que existem. Barter, então operações de troca, e basis é uma diferença do preço local para o preço de bolsa, né? Então, sabendo essas 4, 5 palavrinhas aqui, eu acho que já coloca na frente de um monte de gente numa entrevista para aquelas oportunidades que eu trouxe no começo lá. Onde aprender mais? Então, no site da Bolsa de Chicago, no CME Group, tem uma parte educacional bem legal. A BMF tem vários cursos online lá de graça, 2 de graça. Eu estou me aventurando, à medida do possível, postar algumas coisas no Instagram. Livro, O Segredo do Grão, Marcos Araújo, é uma bíblia, muito bom esse livro. E Opções Derivativos, do José Arnaldo Corrêa também. Ele traz esses 2 livros, eles vão trazer a parte física do negócio e a parte financeira. A BMF e a CME vai trazer exatamente a parte financeira. Só alguma dúvida aí? Agora, aberta a discussões aí. Quem tem alguma dúvida? Acho que não escuta, cara. Pergunta. Oi. Victor, se falar no microfone, você escuta? Sim, estou ouvindo. Então, uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Assustei todo mundo. Viu, mas uma mensagem assim, cara, se vocês passarem em fisiologia, estatística, mecanização, isso aqui tiro de letra. Vou ver, tem que ser uma estatística, cara. Eu penei para passar, hein? Passei, mas foi Vitor, estudado, hein? primeiro, foi um prazer, cara, ter você aqui com a gente. É uma satisfação muito grande a gente ver os nossos egressos dando aula da forma com que você ministrou essa atividade para a gente. Valeu. Como diz um colega meu de profissão, ele fala que a maior satisfação do professor é ver quando o aluno passou por ele, supera ele. E o tanto Opa. de cálculo que você trouxe aí para mim, olha, cara, que maravilha, viu? Maravilha. Bom, a Obrigado. pergunta em si, né? O mercado hoje, a condição de investir nesse ramo que você se especializou, você sai da universidade já com esse foco, com essa decisão, ou conforme você sai daqui, isso vai te puxando cada vez mais para dentro desse sistema e quando pensa que não, você está integrado. Você diria para a gente, e para esse pessoal que está aqui hoje, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do curso de agronomia, e os professores? Eu acho que, assim, quem tem vontade sempre de estar evoluindo e estar buscando mais, vai se apaixonando aí, vai crescendo vai buscando conhecendo mais e vai se destacando dentro das empresas e eu acho que todas as últimas empresas que eu passei aí, o maior capital delas são as pessoas, né? Acho que o maior dinheiro, todas elas têm sobrando. O agronegócio está bombando. Mas falta gente boa e gente com vontade de aprender e continuar aprendendo, né? Mas eu acho que um ponto aí, até agradecer os professores, né? Pela formação, mas dentro da faculdade eu acho que eu tive aí um insight do professor Gilberto na área Mercado Futuro, depois a professora Tatiane também deu algumas aulas aí, trouxe um pouco desse mercado, e aí eu, por acaso, né, não foi meio na sorte que eu acabei ingressando nesse segmento e fui migrando, passei pela compra, passei pela parte de opções derivativos e hoje, vamos dizer assim, acabei voltando para uma parte de vendas, né, mas já vindo numa parte de vendas muito mais elitizada, vamos falar assim, por ter todos esses conhecimentos aí, que é o produtor, vamos dizer assim, hoje
A gente não atende mais colono, a gente atende o CEO das companhias, né? Você chega lá, o cara tem um escritório, 2 andares, tudo de vidro, o avião dele, essas coisas. Então, para conversar com esses produtores aí, o buraco é mais embaixo, né? O cara olha muita coisa. Atividade rural passou a ser mais uma das atividades dele, né? Mas eu acho que é um mercado que você vai aprendendo e vai aprofundando, sabe? Não é um negócio que você já sai sabendo, não. Oi, professor. Gilberto aqui. Tô vendo aí, pode. Então, quando você perguntou para o José ali se ele estava ciente, estava falando sim. Ele já passou pela disciplina, no 4º ano. Então, quando ele falou que sabia, tinha noção do que você estava falando, ele tinha mesmo. Não, show de bola. Assim como os outros alunos do 5º ano, que estão hoje no 5º ano, passaram pela disciplina do semestre passado, do semestre letivo passado. E bacana a sua apresentação sobre o tema, acho que foi bastante instrutivo e dá uma ideia bem real, né, bem realista sobre as possibilidades, né, opções de atividade profissional que o agrônomo pode se aproveitar, né, mais do que outros profissionais. Uma das perguntas que eu queria fazer para você, você que está nessa área, que passou aqui por nós, né, tem a formação de agrônomo, os profissionais que você conhece na área, quantos agrônomos você poderia, sabe, tem, por exemplo, onde você trabalhou e outras empresas onde você trabalhou, especialmente nessa área de gestão de risco, com commodities, essa área financeira, quantos agrônomos? Na parte de opções derivativos, o time era todo de agrônomo, as corretoras também eram todos agrônomos. O comprador em si, na parte de originação, muitas vezes ele não é agrônomo, ele acaba, porque não tem profissional, o que que acontece? A empresa forma um administrativo ali, né, que auxilia o comprador, e esse cara, como está ali ouvindo e aprendendo, ele acaba evoluindo algumas vezes para um comprador, para uma gerência, para alguma coisa assim, e não necessariamente ele é agrônomo. Porém, em vagas novas, e como eu trouxe ali naquelas oportunidades, sempre se tem uma preferência pelo profissional de agronomia. Agora, uma outra pergunta sobre o outro lado, né, o produtor. O produtor, o tamanho de produtor que vocês trabalham, assim, médios, são grandes produtores ou tem médio produtor também? Assim, o público a clientela que vocês trabalham. Não, não é exata, não está relacionado exatamente com o tamanho de área. Tem às vezes caras pequenos, assim, pequeno, sei lá, uns 500 hectares para cima aí, que tem uma noção de mercado e um acompanhamento. Mas, por exemplo, eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, ali em São Gabriel, que a média diária eram 70 mil hectares em 700 produtores. Então, mas na média a área era 300 hectares, as áreas ali, né? Era mais difícil você trabalhar com gerenciamento de risco com um produtor com entendimento menor. Geralmente vai no pacote para esse tipo de produtor. Como assim vai no pacote? Não é fazer nada errado. Mas se você falar para o cara, olha, vamos fazer uma participação de alta, o mercado vai subir, você pode ganhar, o cara não te dá lado. Agora, se você mostrar assim, olha, eu vou te pagar R$ 150 na soja e a tua soja pode valer 160. Você quer fazer? O cara quer fazer. Não, aí ele topa o negócio. Ele não sabe exatamente o que está fazendo, mas nesses casos ele topa. Quando você vem para um produtor que já é mais empresário rural e tal, aí ele olha custo no centavo, ele analisa mercado, ele analisa diferentes opções, strikes diferentes de opções. Aí já muda um pouco mais a conversa. É mais tecnificado, né? A sua apresentação foi fantástica. Obrigado. Obrigado. Obrigado aos professores aí Tem que. perguntas? Alguém queria fazer pergunta? Sim? Ó, bem. Pessoal. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado mais uma vez pela União Oeste aí, pela formação que me deu. Obrigado pelos professores, especial o Gilberto, Edmar, que eu vi que estão aí, mas os outros também que contribuíram.
na minha formação, e se eu evoluí, cresci, passei para frente aí, foi porque teve uma escola muito boa aí. Vai.